Você provavelmente já ouviu a frase, o crime perfeito, geralmente se referindo a um crime no qual o criminoso não deixa nenhuma evidência ou pista que ajude os investigadores a resolver o caso. Detetives muitas vezes passam anos investigando esses casos, tudo em vão. Isso se aplica ao caso de Ray Rivera. Ray tinha muito a seu favor. Uma bela esposa, casa nova, ótimo emprego, além de amigos e família que o amavam muito. Mas se tudo isso é verdade, o que o levou a pular de um hotel de 14 andares em uma noite quente de verão em 2006? Ainda mais estranho, o que deveria ser feito da estranha série de notas que ele deixou para trás? E um ladrão astuto que tentou várias vezes roubar o computador de Ray? Bem, é isso. A família de Ray acredita que ele não pulou do telhado do hotel naquele dia. E se evidências cruciais forem aceitas, eles podem estar corretos. Ray não pulou. Ele foi empurrado. Ray adorava filmes e cinema, sendo um grande fã do trabalho de Stanley Kubrick. Relatos afirmam que Ray era um roteirista e contador de histórias aspirante, mas seu trabalho nunca decolou. Ele passava muito tempo escrevendo e registrando enredos e histórias potenciais, mas nada foi adiante. Não conseguia encontrar exemplos dos roteiros de Ray. Ray tinha um emprego como escritor para o relatório de recuperação, em vez de seu trabalho de contar histórias. Um boletim financeiro do qual Ray era um dos principais editores, enquanto Ray amava seu trabalho no início. As coisas não estavam saindo conforme o planejado. Ray e sua esposa, Allison, saíram de Los Angeles para Baltimore para que ele assumisse o novo emprego e iniciassem uma nova vida juntos, tendo se casado recentemente. O trabalho parecia uma excelente oportunidade, mas não estava dando certo. Embora Ray fosse um grande escritor, finanças não parece ter sido sua verdadeira paixão. Ele fazia seu trabalho da melhor maneira possível, mas muitas das ações sobre as quais escrevia não seguiam as tendências esperadas, colocando em dúvida sua credibilidade e valor para a empresa, o que o deixava bastante autoconsciente sobre suas previsões. Este trabalho foi dado a Ray por seu amigo próximo, Porter Stansberry. Porter e Ray tinham um longo histórico juntos e Porter achava que Ray seria perfeito para o cargo de editor. Apesar de apreciar muito o trabalho, Ray sentia que seus esforços seriam mais bem aproveitados em outro lugar. Então, após cerca de 2 anos trabalhando para o relatório Rebound, Ray deixou sua posição no final de 2005, tornando-se um escritor freelancer para a Agora Corporation, uma empresa que ainda era de certa forma operada por Porter Stansberry. Allison, esposa de Ray, conta que eles conversaram diversas vezes sobre retornar a Los Angeles para que Ray pudesse perseguir sua paixão genuína, escrever roteiros. Apesar de terem conversado sobre isso várias vezes, Ray e seu companheiro nunca fizeram planos concretos para voltar à sua cidade natal, mesmo com a crescente infelicidade de Ray com a nova vida em Baltimore. Quando não estava escrevendo ou editando artigos financeiros, Ray treinava a equipe de polo aquático da Universidade Johns Hopkins. Ray tinha paixão pela natação e trabalhou como treinador de natação para adolescentes em uma escola secundária em Burbank, Califórnia. Seus alunos adoravam, com ex-alunos do ensino médio lembrando dele com carinho. Um assistente de treinador disse que as crianças valorizavam sua opinião, pois Ray sabia do que falava quando se tratava de natação. Mas tudo isso aparentemente foi por água abaixo, quando, sem aviso prévio, Ray desapareceu uma noite em 2006, nunca mais para ser visto vivo novamente. Ray Rivera foi visto pela última vez em 16 de maio de 2006. Ele estava em casa enquanto sua esposa viajava a negócios para a Virgínia. Durante sua ausência, um colega de trabalho estava hospedado com Rivera em sua casa. Cláudia, colega e boa amiga de Allison, passava muito tempo com ela. Cláudia diz que passou o dia na casa com Ray, mas Ray estava ocupado com uma de suas tarefas, então ela não o viu muito naquele dia, já que ele estava trancado em seu escritório, ocupado com o trabalho. 16 horas, Cláudia disse ter ouvido o telefone de Ray tocar. Ele atendeu o telefone, mas apenas respondeu, "Oh, droga", antes de sair correndo pela porta dos fundos como se estivesse atrasado. Ele saiu, retornou correndo, saiu novamente segundos depois, deixando as luzes e o computador ligados em seu escritório. Quando Cláudia contou a Allison sobre o comportamento estranho de Ray, ela tentou ligar para ele várias vezes, sem sucesso. Allison admitiu depois que presumiu que Ray tinha saído para beber com amigos, mas não havia evidência de que isso de fato ocorreu.
Apenas no dia seguinte, Allison começou a temer que algo muito errado tinha acontecido. No dia seguinte, Allison retornou de sua viagem de negócios e Ray ainda estava desaparecido. Relatórios indicam que Allison passou o dia inteiro procurando por Ray, mas não havia nenhum sinal dele. Após Ray estar desaparecido por cerca de um dia, Allison decidiu denunciá-lo como desaparecido. Ray deixou a casa da família dirigindo o carro de Allison. 6 dias depois, o veículo foi encontrado abandonado na área de Mount Vernon. Não havia nada de interessante ou estranho no carro, sem indicações de que algo suspeito havia acontecido. O único problema era que Ray não estava em lugar nenhum para ser encontrado, e não havia indicação de para onde ele poderia ter ido. Mas no dia seguinte, a polícia teria um avanço no caso quando descobriram uma cena de crime que era bem bizarra. Em 24 de maio de 2006, a polícia foi chamada para o Hotel Belvedere, em Baltimore, depois que um transeunte descobriu uma cena de crime. O Hotel Belvedere é uma importante atração histórica para os americanos. Construído em 1903, o edifício tem uma história rica, abrigando ícones como Theodore Roosevelt, John F. Kennedy Woodrow Wilson e Rei Eduardo VIII são alguns exemplos. Ray estava desaparecido há pouco mais de uma semana quando a polícia foi chamada ao hotel. Ao chegarem no local do crime com os funcionários, os investigadores ficaram incrédulos com o que viram. Ray Rivera foi encontrado caído no chão de uma sala de escritório abandonada no hotel que estava sem uso há anos. Seus restos mortais estavam bastante decompostos, indicando que ele estava no local há muito tempo. A polícia suspeita que ele tenha chegado aqui no dia do desaparecimento ou pouco depois. Ao examinarem a cena do crime, os detetives notaram uma pista que aparentemente resolveu o caso minutos após a chegada. Um grande buraco no teto e no telhado sugeriu que Ray tinha pulado do telhado superior para o telhado inferior, despencando 14 andares até a sua morte. O Hotel Belvedere não é estranho a pessoas que cometem suicídio. Diversas fontes afirmam que, no passado, várias pessoas cometeram suicídio neste hotel, embora um número exato nunca tenha sido determinado. O hotel tem um histórico de ocorrências estranhas que aconteceram em suas dependências, e a morte inesperada de Ray Rivera apenas adicionou a esta lista. Mas havia apenas um problema. O estado dos restos de Ray não sugeriu que ele havia cometido suicídio. O pior foi quando os detetives usaram matemática para calcular a localização do corpo de Ray e as coisas não se encaixavam. Se você olhar para esta foto do hotel, verá que o prédio foi projetado com 2 linhas de telhado distintas. Há um telhado óbvio no topo do prédio, mas observe o nicho que está bem no centro do prédio. Este nicho tem um segundo telhado, bem mais baixo, onde o buraco foi encontrado. Menciono isso porque a polícia inicialmente acreditava que Ray tirou a própria vida pulando do telhado superior para o inferior, que cedeu sob seu peso, enviando-o para o prédio de escritórios abaixo. Mas isso não fecha matematicamente. Havia uma distância considerável entre onde Ray teria pulado no telhado superior e onde ele teria acabado no telhado inferior. De acordo com os especialistas, Ray caiu cerca de 177 pés e teria levado cerca de 3 segundos e 3 décimos para impactar aquele telhado inferior. Quando ele impactou o telhado inferior, ele estava a cerca de 43 pés das paredes externas do prédio. E é nesse ponto que a teoria começa a ruir. Para Ray acabar a 43 pés de distância no telhado, ele teria que estar viajando a uma velocidade de cerca de 10 milhas por hora e saltado do telhado como se fosse o Buzz Lightyear ou algo do tipo. O problema é que Ray tinha apenas um espaço de pouco mais de 15 pés no telhado superior, insuficiente para atingir uma velocidade de corrida total de 10 milhas por hora. Para piorar a situação, Ray nem estava usando sapatos quando caiu pelo telhado, ele estava usando chinelos. Este salto seria desafiador até para um corredor profissional com tênis apropriados. Mas Ray não era corredor e não usava tênis apropriados. Não há lógica em Ray ter feito este salto. A única outra explicação seria se Ray estivesse realmente dentro do prédio, com mais espaço para correr e saltar de uma janela superior. O problema com essa teoria é que os andares superiores foram convertidos em condomínios, que por razões óbvias estariam trancados. Nunca houve relatos de janelas superiores abertas ou quebradas em nenhum momento. Mas isso nos leva ao relatório de autópsia, que é chocante, para dizer o mínimo.
Até então, a polícia seguia a teoria de que Ray havia se suicidado pulando do telhado superior do prédio, embora não pudessem explicar como ele teria feito isso. Porém, o legista tinha outra ideia. Consegui localizar o relatório oficial de autópsia deste caso, e o médico legista documentou dezenas de feridas e fraturas que estavam por todo o corpo do Ray. Ao analisar a conclusão do relatório, o legista admite que as lesões do Ray indicam que ele caiu de um prédio de vários andares. O único problema neste plano é que o legista rotulou a causa da morte do Ray como indeterminada. Outros analisaram o relatório de autópsia e afirmam que as lesões do Ray parecem ser muito mais consistentes com um atropelamento do que qualquer outra coisa. Mas eu certamente não sou um especialista nessa área, então realmente não posso comentar de uma maneira ou de outra. A única coisa que posso dizer que achei estranho pessoalmente é se alguém caiu de 14 andares, depois mergulhou através de um telhado e caiu no chão abaixo dele, eu tenderia a pensar que essa pessoa quase certamente teria quebrado a coluna. Mas o relatório do legista não documenta nenhuma vértebra que estava quebrada. Novamente, não sou um especialista no assunto, mas acho isso extremamente estranho e quase inacreditável. O mais importante aqui é que o legista não pôde confirmar, de uma forma ou de outra, como Ray perdeu a vida, mas só pôde concluir que seus ferimentos poderiam ter sido possivelmente da queda ou de algo mais. E é essa ideia de algo mais que levou a muitas teorias diferentes, algumas das quais apontam para a ideia de que Ray pode ter sido empurrado. Um dos detalhes mais estranhos deste caso, que não consigo entender, é que, embora se acredite que Ray tenha pulado do telhado superior, seus 2 chinelos foram encontrados no telhado inferior. A única indicação de dano é que um tinha a tira do dedo solta, mas isso pode acontecer com qualquer um a qualquer momento. Não é incomum. Mais estranho ainda é que o celular dele foi encontrado no telhado inferior, completamente sem danos e totalmente funcional. Então, se Ray estava 14 andares acima, como seus chinelos e telefone estavam em condição perfeita e intocados neste nível inferior do telhado? Agora, uma coisa que eu gostaria de deixar claro é que também existem rumores que afirmam que o buraco no telhado do prédio simplesmente não era grande o suficiente para o corpo do Ray ter passado, mas isso simplesmente não é verdade. O buraco, apesar de parecer pequeno nas fotos, era grande o bastante para um adulto cair nele. Não sei onde esse rumor começou, mas quero pôr um fim nisso antes que se espalhe mais. Allison, esposa de Ray, comentou que ele agiu de forma muito estranha nos dias anteriores ao seu desaparecimento. Ela disse que ele parecia muito paranoico e acredita saber quando isso começou. Semanas antes do desaparecimento, ela mencionou que Ray conversou com um homem em um parque local. Allison diz que Ray nunca revelou sobre o que os dois falaram, nem mencionou quem era o homem. Mas depois que a conversa deles terminou, Ray se afastava com uma expressão muito preocupada no rosto. Após essa conversa, Ray ficou tão paranoico que seu comportamento mudou completamente. Conhecido por ser alegre e despreocupado, ele se tornou reservado, quieto e temeroso. Logo depois, acreditou que sua casa havia sido assaltada 2 vezes em poucos dias. A casa deles tinha um moderno sistema de segurança e o alarme acionou 2 vezes. No meio da noite, o casal se levantou para ver o que estava acontecendo. O sistema de segurança não detectou ninguém nas câmeras ou sensores, então eles não sabiam por que o alarme havia disparado. Mas as coisas ficam estranhas aqui. Após o desaparecimento de Ray, a polícia vasculhou sua casa e escritório e encontrou uma nota em plástico colada na frente de seu computador. A nota foi digitada e impressa em fonte pequena, deixando algumas palavras e letras borradas, mas parece dizer o seguinte: Irmãos e irmãs, neste momento, violências estão eclodindo ao redor do mundo. Uma visão impressionante. A próxima linha está um pouco borrada demais para ler, mas continua um momento depois dizendo, cito, foi um jogo bem jogado. Parabéns aos participantes, espero que tenham apreciado. Era hora de acordar, então aqui estou eu. Sejam bem-vindos os novos membros que aceitaram nossos convites durante o jogo. Sua presença foi essencial. Assumi essa missão para encontrar a verdade. O restante da carta está ilegível, mas menciona algo conhecido como o Conselho e faz referências a pessoas da vida pessoal do autor, além de cineastas como Stanley Kubrick. Ele então escreve uma longa lista de nomes, aparentemente de pessoas conhecidas, e termina mencionando seu amigo, Porter Stansberry, dizendo que não fez isso sozinho, mas sem especificar a que se refere.
Agora, essa nota é obviamente muito bizarra, e em grande parte não parece fazer sentido, mas um usuário do Reddit percebeu que Ray estava se referindo a algo chamado o jogo. Um usuário do Reddit mencionou uma cena do filme The Game, onde um dos protagonistas salta de um telhado superior, atravessando o teto de um inferior. Uma coincidência muito estranha, dado o que houve com Ray. Mas o problema com essa teoria é que o Federal Bureau of Investigation analisou a carta e não encontrou mérito nessas alegações. Outro especialista também afirmou que essa nota não está relacionada ao desaparecimento e morte de Ray. De fato, a família de Ray parecia crer que a nota não se relacionava com seu desaparecimento, pois ele mantinha diários repletos de divagações sem sentido como essa. Desde então, a nota tem sido referida como um fluxo de consciência, possivelmente sem propósito real ou significado subjacente. Permanecem desconhecidos os motivos de Ray escrever tantas notas estranhas e a que jogo ele se referia. Curiosamente, todas essas notas provavelmente se originaram no computador de Ray. Durante a investigação do caso de Ray, os detetives apreenderam seu computador e evidências para um exame mais detalhado dos arquivos após a conclusão das pesquisas. O computador poderia ser retirado exclusivamente por sua esposa, mas nos dias que levou para ela pegar o computador, a polícia notou que uma pessoa ligou várias vezes dia após dia, fazendo o melhor para pegar o computador de Ray, mesmo que não tivesse permissão para fazer isso. A polícia nunca revelou quem era essa pessoa. De fato, não sabemos se eles conheciam a identidade de Ray. Allison, sua esposa, afirma que ninguém deveria se interessar pelo computador dele e não faz ideia de quem faria tal coisa. Pelo que sabemos, nada relevante para o caso foi encontrado em seu computador, então isso parece muito estranho. A única outra teoria neste caso é que Ray estava de alguma forma associado ao grupo elusivo conhecido como Maçons, uma organização secreta que existe há centenas de anos, e rumores dizem que estiveram envolvidos em todos os tipos de planos obscuros e secretos ao longo da história. Ray era fascinado pelos maçons, tendo adquirido vários livros sobre o tema, inclusive o Maçons para Leigos, comprado semanas antes de sua morte. Ele visitou uma loja maçônica e pediu para se juntar ao grupo, mas não se sabe se algo resultou disso. No final, ninguém sabe ao certo o que aconteceu com Ray Rivera. A família segue esperançosa por respostas, convicta de que ele não teria feito isso consigo mesmo. Há uma teoria predominante de que Ray deve ter sido empurrado do telhado naquele dia, pois ele tinha um medo intenso de alturas e havia acabado de comprar uma nova casa com sua esposa. Mas o problema é que não há indicação de quem teria querido empurrá-lo. Pior ainda, quem poderia ter empurrado ele com força suficiente para mandá-lo voando impressionantes 45 pés através do telhado? Mesmo empurrado, ele deveria ter caído apenas a alguns pés de sua posição inicial, pouco mais longe do que havia pulado. Mas não foi o que aconteceu. A polícia ainda investiga ativamente o caso, anos depois, sem estar mais perto de resolvê-lo do que estava no início. A polícia ainda supõe que Ray cometeu suicídio, porém, até eles começam a achar que isso pode ser um exagero. Obrigado por acompanhar mais um episódio de Histórias de Crimes Reais. Para ver mais documentários de crimes reais, clique no botão de curtir e se inscreva no canal. Se você gostaria de ajudar a apoiar o canal, a melhor maneira de fazer isso é simplesmente deixando um comentário abaixo. Qualquer comentário serve. Isso ajuda o canal mais do que você imagina. Para ajudar financeiramente, clique no botão Participar abaixo ou compre uma caneca de Histórias de Crimes Reais em tynauts.com. Mas com isso, meu nome é Ty Nauts e te vejo no próximo vídeo.